Fala pessoal, William Mendes aqui na terceira tentativa de fazer esse vídeo para vocês, mas eu acho que agora vai. Vamos falar um pouco sobre Flamengo e Vasco ontem, né? Fazer um pós-jogo aqui, naquele jeito que a gente faz. Vamos falar porque se você saiu ou você desligou a televisão antes do fim, você perdeu ali um dos momentos mais insanos aí do futebol brasileiro e desse campeonato brasileiro. O Vasco simplesmente arrancou um empate na marra, praticamente no último lance ali, quase no último segundo contra o Flamengo, tá? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o Renato Gaúcho, né? Que assim, desculpa, parece que já enlouqueceu, parece que já incorporou o Fernando Diniz nele. E a gente precisa falar, claro, mais sobre o time ideal, né? A não entrada de alguns jogadores ali. Enfim, vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui, tá? Vamos começar falando sobre o clima do clássico. Foi um clima muito hostil, né? É um clássico. Querendo ou não, a gente é um rival deles, apesar deles dizerem que não. E aí o Flamengo fez muita pressão no Vasco, mas o Vasco jogou muito bem. O Vasco se comportou como tem que se comportar nos jogos que faz. Então o Vasco jogou melhor do que o Flamengo o jogo todo. O Vasco, por exemplo, foi um time mais aguerrido. E eu me lembro de ter dito no pré-jogo para vocês aqui que duas coisas poderiam fazer com que o Vasco ganhasse esse jogo. Apesar de, assim, de talvez a gente já vi com o sentimento de derrota, sim. Não tem problema você vir com o sentimento de derrota, porque se você analisar a situação, Campeonato Brasileiro, a gente perdeu pro Corinthians, que ontem tomou a sova do Mirassol. A gente simplesmente no Campeonato Brasileiro não vem tão bem assim, porque a gente deixa pontos escaparem das nossas mãos por causa de ser frouxo, por causa de frouxidão. Então, como é que a gente vai enfrentar um dos postulantes a líder do campeonato, um time bem treinado, pensando que se o Vasco continuasse jogando do jeito que jogava, ia ganhar o jogo, do jeito que estava jogando aí? Então, assim, não tem problema nenhum você achar que o Vasco talvez perderia, porque seria talvez um resultado ali normal dentro de tudo que a gente vinha vendo aí nos últimos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ok? Dito isso, o Vasco surpreendeu, jogou melhor e mereceu a vitória. Mereceu sair com os 3 pontos. Jogou com mais vontade. E aí os fatores que eu falo é isso. É os desfalques do Flamengo, que aí credenciaram, claro, enfraquecidos. Não tinha Arrascaeta. Aí já perde praticamente 50% do time. Não tinha o Carrascal, que sempre tá fazendo gol na gente aí. Então, o time estava enfraquecido, o time do Flamengo. A gente, por exemplo, precisa falar que a soberba precede a queda, porque o Flamengo entrou no jogo achando que ia ganhar da gente em qualquer momento. Então isso também seria um fator que o Vasco poderia se aproveitar. Enquanto eles pensavam que ganhariam de qualquer jeito, era só o Vasco ir para cima. E foi o que o Vasco fez. Tá? Apesar de a gente ter tomado um gol com mais uma falha da nossa defesa, assim, é difícil falar, porque toda vez é falha na bola aérea ali, que os caras dão mole e tal, mas enfim, eu não vou me estender muito com isso, porque isso irrita e estressa. Mas a gente tomou um gol ali do Pedro, não teve defesa nenhuma pro Léo Jardim. Depois a gente toma um gol de pênalti, num pênalti totalmente evitável. Que assim, eu vou ser bem sincero pra você, alguém tem que chegar no Paulo Henrique e falar pra ele: irmão, você não quer estar no Vasco, vai embora do Vasco. Não quer jogar com responsabilidade, vai embora do Vasco. Não tinha motivo nenhum pro Paulo Henrique ter feito aquele pênalti ali no Pedro. Ah, mas foi sem querer. Sem querer também é pênalti, pô. Principalmente pra eles. Porque o Vasco teve um gol anulado que sim, poderia estar impedido, poderia. Mas o VAR não traçou linha nenhuma, não mostrou linha sendo traçada, não mostraram nada, pô. Você vai esperar o que desses caras? E aí você vai e pisa no pé do cara dentro da área, pô. Aí você quer o quê? Quer que o cara não se joga? Você quer que o cara... Pô, mano, o jogador do Vasco também precisa ter essa ciência, cara, de entender que o jogo... entender a atmosfera do jogo que tá jogando, pô. E se o Paulo Henrique não tá nessa vibe, irmão? Desculpa, ou fica no banco ou sai do Vasco, pô. Não sei o que tá acontecendo com o Paulo Henrique. O Vasco pede, o Paulo Henrique sai rindo, sai brincando, sai achando que, pô... Não tô entendendo o Paulo Henrique. Mas enfim, voltando pra cá,
esses dois fatores que eu citei poderiam fazer com que o Vasco desempenhasse bem. O Vasco, apesar da dificuldade, foi resiliente. Conseguiu buscar um gol ali com o Robert Renan de cabeça numa falha bizonha da defesa dos caras. Inclusive, o cruzamento foi do Nuno Moreira, né? Que entrou muito bem no jogo. Inclusive, o cruzamento foi sem aquela jogada ridícula que o Vasco vem fazendo aí. Toca pro lado e cruza. Isso não existe no escanteio, tem que bater direto. Mas não, o Vasco toca pro ladinho e cruza. Isso não adianta de nada. Não adianta de nada. O Vasco cruzou a bola direto com o Nuno. Robert Renan fez o gol, né? O Nuno deu uma assistência. E aí o Vasco foi pra cima, se manteve buscando ali a vitória, o empate pelo menos para pontuar fora de casa a todo custo. E no final, depois que o Renato fez as mexidas ali cabíveis, que assim, desculpa, deveria ter entrado com aquele time que entrou na hora das mexidas. Aí botou o Adson pra fazer uma fumacinha ali, botou o Nuno lá na esquerda, que é o lugar dele, né? Tirou o Paulo Henrique e botou o Puma ali de lateral, não fez mais a dobradinha. Deixou o time mais solto, colocou o Spinelli, porque eu não entendi o Brenner. Aí o time mais solto conseguiu chegar ao gol no final. Mas por que isso aí virou um empate com sabor vitória? Pelo contexto, pô. A gente perdendo de 2-0 num jogo que dá pra gente ganhar. Não fácil, mas dava pra gente ganhar. Dá pra gente buscar, que é um clássico. E o Renato Gaúcho simplesmente inventou uma escalação do nada, pô. Então, desculpa, o Renato Gaúcho, assim, não adianta eu chegar aqui e criticar ele, porque vai ter gente que vai vir querer tirar onda aqui. E eu não tô com saco pra esse tipo de gente. Né? Quem é, sabe. Mas a verdade é que não tem como não falar do Renato Gaúcho, cara. O Renato Gaúcho tá fazendo coisas que, meu irmão, Brenner no clássico. Por que o Brenner? Por que o Brenner? Por que não o Adson? Ah, tá jogando com dor, tá sentindo alguma coisa lá. Meu irmão, vai ter que jogar. Se estiver sentindo com dor e não tiver aguentando fazer nada, vai ter que sair do Vasco. Antes que se quebre de novo. Mas, pô, o Adson vem entrando bem. Calou minha boca, como eu já me retratei no último vídeo aqui, quem viu. No pós-jogo de Vasco e Olímpia. O Adson vem jogando bem. Tem que ser o Adson. O Puma tá bem. Tem que ser o Puma, pô. O Spinelli tá bem. Você vai botar o Brenner, pô. O Brenner, pô, que perde gol. O Brenner, pô, que não consegue dominar uma bola. O Brenner, que perde um gol na cara quando poderia ter servido um companheiro do lado. Então, desculpa, pô. Tá acontecendo coisas no Vasco que, assim, o Renato Gaúcho não tá passando pra gente o que a gente realmente precisa entender. E aí, se a gente criticar o Renato Gaúcho, vai ter gente que vai falar que a gente só sabe criticar. Mas, assim, desculpa, não dá pra eu chegar aqui e falar chupa Flamengo, pô. Entendeu? Não dá pra eu chegar aqui e falar chupa Flamengo. A gente tava perdendo o jogo. Se não é o Léo Jardim, no começo ali a gente tinha tomado uns 3 só no primeiro tempo, pô. Por conta da escalação errada. E aí, a gente não vai ter que vir aqui falar. A gente tem que vir aqui comemorar. Então, desculpa, o Renato Gaúcho ele já entendeu. Ele já entendeu que o time pra Sul-Americana já tá fechado. Ele já entendeu quem tem que ser titular. Mesmo que ele queira fazer um rodízio. Mas, pô, num clássico, pô. Bota os melhores, pô. Num clássico. O Spinelli entrou com um lance de jogo, fez mais do que o Brenner. E eu já tô cansado de ficar falando que o Spinelli tem que ser titular desse time, pô. Eu tô cansado disso. Porque, meu irmão, você pode achar que... Você acha que o Spinelli é caneludo, mas aí bota o David. O David tem domínio, tem isso, tem aquilo, mas, pô, o David é aquilo, faz gol de vez em quando. Aí você acha que o Spinelli não tem qualidade com a bola, você bota o Brenner. Ah, o Brenner tem qualidade com a bola, mas, pô, não tem finalização. É difícil. O nosso camisa 10, beleza, jogou ontem, teve personalidade, tentou dar chute, tentou fazer alguma coisa, não há o que dizer do Rojas. Mas o Rojas ainda é um cara fraco para a posição que ele ocupa. Então não dá pra gente ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro aqui, pô. Fazer o óbvio, coloca o Nuno no lugar que ele tem que estar. Não fez isso, não melhorou. O Nuno não criou chance.
O Nuno não deu um cruzamento que fez o gol, o cara fez o gol. Mas o Renato Gaúcho parece que tá enlouquecendo, pô. Parece que tá enlouquecendo, pô. Então, um empate muito bom. Muito bom, pô. Que a gente conseguiu um ponto contra um adversário que, pô, tá brigando lá nas cabeças. Mas não precisava ser desse jeito que foi. Poderia ter sido melhor. Tá? Poderia ter sido melhor. Porque o Vasco jogou pra vencer, o Vasco mereceu vencer. Não é modesto, o Vasco mereceu vencer. E assim, não teve tanta competência assim para poder executar o que tinha que ser executado na hora oportuna. E o Renato Gaúcho precisa entender algumas coisas. O elenco é reduzido? Vai lá no Pedrinho, vai lá no Admar Lopes, pede para eles contratarem jogadores, pô. Mas é isso, tá? Continuo confiando no Renato Gaúcho, porque entendo que pro momento do Vasco e pro Vasco hoje ele é o melhor, pô. Ele é o melhor, não adianta também a gente ficar aqui enchendo o saco também do cara. Agora, precisa entender e analisar as coisas dentro de contexto, pô. E o contexto é, cara, bota quem tem que botar, pô. Senão a torcida, todo jogo é uma escalação diferente. Aí a torcida vai falar, não, mas põe esse cara, mas põe o outro cara. Por quê? Porque a torcida também fica confundida com as coisas. Mas é isso. Um ponto importante que a gente buscou. Não vou falar chupa Flamengo, porque, meu irmão, se a gente olhar a nossa situação, a gente precisa vencer o Atlético Paranaense, tá? Não estamos tão bem assim pra ficar tirando onda com ninguém. Mas ainda assim, eu vejo esse resultado como um bom resultado. Agora, talvez ir lá, enfrentar o Audax italiano, ver os jogos que tem pela frente e tentar desempenhar melhor. E tentar, se jogar do jeito que jogou contra o Flamengo ontem, contra qualquer adversário que vem pela frente, aí a gente ganha, pô. A gente ganha. Mas tem que ter responsabilidade. Não dá mais pro Vasco ficar entrando nos jogos sem ter responsabilidade do que tá fazendo. Senão a gente vai entrar pra perder. Mas é isso, tá, minha rapaziada? Mais tarde eu volto, deixa o like aí. Mais tarde eu volto com notícias e informações do Vasco da Gama pra vocês. Valeu, fui, até a próxima.